Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos fazendo amoras. Essas aí que eu estou mostrando são feitas de resina. Ela tem uma durabilidade muito boa, pode ser lavada na água mesmo, não precisa ficar passando só uma escovinha, pode colocar água mesmo. E aí eu estou apresentando para vocês o molde de silicone. Eu vendo tanto um quanto o outro. Esse molde, eu fiz ele que dá para você fazer 10 amoras de uma única vez. Eu coloquei aí uma medida de quase 3 dedos de água no pote. Só que no final do vídeo, no final dessa parte, vocês vão ver que eu usei muito, então pode medir mais ou menos uns 2 dedos de água, um dedo e meio, porque realmente deu bastante e sobrou gesso. Aí vocês reparam que eu vou colocando o gesso até ele parar de afundar na água. Ó. Enquanto ele estiver aparecendo ali, eu vou colocando. E para um molde desse deu para ver que eu acabei usando muito gesso mesmo, então pode reduzir essa medida aí pela metade. Você mistura bem até dissolver e ficar uma mistura lisa. Olha só, mexe bastante até ficar uma mistura totalmente lisa. E aí eu já vou colocar no molde. Eu coloco só um pouquinho, eu não coloco totalmente até cobrir todo o molde. Vocês vão ver que eu coloco um pouquinho e dou batidinhas para o gesso ir descendo e ele ir já descendo e não formando bolhas. Aí eu já espalho bem com a minha espátula, esparramo bastante mesmo com a espátula e já tirando o excesso também. Deu para notar que sobrou bastante gesso no pote, ou seja, um molde desse fazem 10 amoras e quase nada de gesso que é utilizado, vale muito a pena. Tanto um quanto o outro, tanto a amora de gesso quanto as amoras de resina valem muito a pena. E eu vendo os dois, o molde e a amora pronta de resina. Aí eu passei a espátula até deixar a superfície do molde bem limpinha e eu já começo a dar batidinhas. Por que essas batidinhas? Para poder tirar a bolha que tiver. Ainda mais que a amora, você vê que ela tem um monte de, como se fossem uns carocinhos. Aquilo ali, se você não tirar a bolha, fica com ar e dá defeito no seu molde. Vale muito a pena. E aí eu já começo colocando os meus palitos, arames na verdade, né? Eu dei uma adiantada para poder mostrar. E olha só, eu deixei secar, como já tá começando a esfriar o clima, eu deixei secar em torno de 10 minutos. Aí eu dou uma mexidinha no molde, ó, só uma puxadinha, não puxa com muita força porque o molde é de silicone, ele pode rasgar. E aí eu tentei tirar assim e eu vi que estava um pouquinho difícil. Então, para facilitar, eu percebi que se eu apoiar, olha, eu puxei um pouquinho mais porque estava bem preso, e aí eu apoio em cima de uma bancada, dou uma puxadinha com a mão, eu dou uma puxadinha e com a outra eu puxo o arame. Eu dou uma puxadinha com a mão no molde e a outra eu puxo com o arame. E aí você vai notar que sai com muito mais facilidade. Aí, olha só, questão de minutos você já tem 10 amoras prontas. O molde fica perfeito, dá para utilizar várias vezes para você ver que vale muito a pena. Olha só como que saíram. E aí você pode pintar, você pode trabalhar com ela só branca, pode pintar de vermelho, pode pintar de preto. E aí tem as minhas amoras de resina que também podem ser pintadas, mas eu também posso vender elas pretas, só vocês me informarem. E agora eu já estou mostrando ela ao natural, para vocês terem noção do quanto ela fica realmente muito parecida, muito idêntica. É só chamar o número que está aparecendo aí na tela.